oficial, eu estou no YouTube. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Mentes Milionárias, o seu novo canal aqui no YouTube para falar de finanças pessoais, para falar de dinheiro, para falar com você que é réis mortal como eu e deseja uma vida melhor para você e para sua família através de uma gestão patrimonial, através de uma gestão do seu orçamento melhor para que você consiga alcançar os seus objetivos. O meu nome é Wesley Guerreiro, eu já faço parte de algumas redes sociais, como por exemplo aqui a minha página no Instagram, onde eu publico alguns vídeos rápidos sobre finanças pessoais, investimentos e finanças, economia em geral, e também a minha newsletter aqui no Behave, onde eu compartilho materiais um pouco mais detalhados, textuais, para fazer você refletir a respeito desse assunto tão importante. Eu quero que você saiba que eu tô muito feliz de ter você aqui bem no comecinho. Eu espero que esse seja um canal bem legal de troca de conteúdo relevante. Tem muita coisa boa vindo por aí. E para começar, para você me dar aquela força, eu peço para que você se inscreva, compartilhe, clique aqui no sininho para quando chegar um novo vídeo você seja o primeiro a saber. E vamos embora, porque hoje eu já quero estrear com um assunto muito legal para você, que é o financiamento imobiliário. Então vamos embora. Para começar com o pé direito, eu trouxe um assunto que é de interesse quase que público, que é o financiamento imobiliário e como você pode quitar o seu financiamento um pouco mais rápido através da amortização. Mas antes de falar da amortização em si, é preciso dizer para você que de repente tá vendo esse vídeo aqui com interesse de comprar a sua própria casa, o que é o financiamento imobiliário. O financiamento imobiliário nada mais é do que a maneira de você pegar dinheiro emprestado com uma instituição financeira para financiar parte do montante necessário para você conquistar sua casa dos sonhos. Geralmente, esse mecanismo ele consiste em você dar uma entrada de X%, a gente vai falar mais para frente, e todo o restante ele pode ser financiado através de uma instituição bancária. Mas qual que é o principal cenário para você que de repente hoje tem seus 20, 30 anos de idade e está muito provavelmente encontrando algumas dificuldades? O problema é que o preço do financiamento imobiliário hoje, ele é muito caro. Não acredito nisso. 49 centavos de leite derramado na minha mesa. Alguém vai beber esse leite. Não importa a sua classe social, para você financiar uma casa exige-se um valor financeiro extremamente significativo, tanto para você dar a entrada, quanto para você posteriormente quitar todas as parcelas. E falando exclusivamente de quitar parcelas, do mecanismo de financiamento em si, eu trouxe alguns dados para mostrar para você que realmente a situação está um pouco mais difícil, fazendo a seguinte comparação. Vamos lá, então vamos para essa comparação. Você que tem seus 20, 30 ou até 40 anos, que ainda dá para ser considerado jovem, você já reparou que está cada vez mais difícil você encontrar por aí um terreno disponível? Essa sensação é extremamente verdadeira e eu vou mostrar a partir de agora na tela para você o porquê isso acontece. Seguinte, quando você olha para essa primeira tabela, nós temos aqui, segundo dados do IBGE, Banco Central, do FGV e da IPEA, valores médios de terrenos para a cidade de São Paulo na década de 1970 para frente. Leia-se ali 70, 80, 90, tá bom? Convertido em reais, a média de terrenos nessa época, pasmem, era de 15 mil a 25 mil reais. É claro que nessa época o salário mínimo era muito menor, aqui é convertido em reais, mas todo mundo recebia em cruzeiro, cruzado, durante todas essas últimas décadas de 70, 80, 90, e a situação financeira ela era basicamente bem difícil. Mas o que você precisa saber é o seguinte, como era a disponibilidade? Imagina o seguinte, que na década de 70, 80 e 90 a gente tinha uma quantidade significativa de terrenos à disposição. Então isso, na lei da oferta e da demanda, fazia com que você encontrasse boas oportunidades caso você tivesse algum capital alocado. Tem vários casos existentes aí de pessoas que deram a entrada no terreno com
com valor em dinheiro, mas também entregaram um porco, uma galinha, uma vaca, uma geladeira, um tênis ou um ferro. Enfim, naquela época você tinha abertura para fazer negociações mais simplistas, se comparado às negociações que são feitas hoje, por exemplo. Agora olha a diferença. Olhando para a tela, nós temos a disponibilidade de terrenos aqui na cidade de São Paulo no ano de 2024, segundo o Zap, OLX, Imóveis, Viva Real. Para um terreno de 100 metros quadrados, em média, perceba que a média de valores flutua entre 300 e 600 mil reais, ou seja, um terreno aqui em São Paulo é muito caro. Isso se estende para quase todas as regiões do Brasil, é apenas uma região que eu escolhi aqui de propósito. Mas como é hoje a disponibilidade? Veja se você concorda comigo, se você vê por aí terrenos em abundância sendo disponibilizados. Não, concorda? Então hoje está muito mais difícil você conseguir um terreno à disposição para que você possa construir a sua casa do zero. Isso faz com que as pessoas procurem por prédios, edifícios residenciais que têm a disponibilidade de, por várias vezes, ou você já compra na planta ou você compra pronto o prédio, livre para você morar imediatamente, o que facilita para aquela pessoa que não quer ter o custo construtivo do terreno, sabe que o terreno para você comprar é muito caro, fora todo o trabalho que você vai ter para colocar uma casa de pé. Então, os apartamentos eles se tornaram uma excelente iniciativa para quem hoje deseja ter a sua própria casa, e é aí que entra o financiamento imobiliário. Indo direto ao ponto, que você precisa saber, para você dar entrada num financiamento imobiliário, o principal ponto é que você já precisa ter um montante para dar a entrada. A entrada geralmente é cobrado um valor entre 20% a 30% do montante total do imóvel. Ou seja, fazendo uma simulação rápida, se você deseja comprar um apartamento de 250 mil reais, você deveria desembolsar em média 20%, que daria 50 mil reais de entrada. Esse excedente, ou seja, os outros 150 mil, é o momento que você geralmente procura uma instituição bancária para financiar o seu imóvel. E quando você entra na agência bancária e vai procurar saber mais detalhes, eles vão dizer para você que existem duas maneiras de você fazer o seu financiamento. Existem duas metodologias, que são a tabela SAC, que é o Sistema de Amortização Constante, ou a tabela Price, que é o Sistema Francês de Amortizações. Basicamente funciona da seguinte maneira, que é o que a gente vai olhar a partir de agora na tela. O financiamento pela tabela SAC, ele funciona da seguinte forma: ele começa com parcelas mais caras, mais robustas, e a cada parcela que vai passando, ela vai diminuindo gradativamente. Perceba que nessa simulação eu estou colocando aqui barras de 5 em 5 anos, 5, 10, até chegar nos 30 anos ali de financiamento. Perceba que eu faço uma simulação com um imóvel de 250 mil pelo período de 30 anos. A primeira parcela nesse tipo de financiamento seria de 2.361, valor salgado, sendo que 1.666 desses 2.361, ou seja, mais do que 50%, seriam somente de juros. A gente tem uma incidência de juros bastante significativa no começo de qualquer modalidade de financiamento. Mas perceba que na tabela SAC, ela vai diminuindo gradativamente o valor das parcelas ao longo do tempo, e em paralelo os juros incididos no financiamento eles vão caindo também, até chegar lá no último ano do financiamento, onde os juros é muito pouco e o montante que está sendo amortizado ele vira extremamente significativo. Então, qual é a característica da tabela SAC? Os valores eles começam grandes, o total das parcelas, e eles vão diminuindo a cada parcela que se passa. Tudo bem? Agora, falando da tabela Price, ela tem uma característica onde as mensalidades elas são fixas, elas são sempre do mesmo valor. O que muda é a incidência de juros ao longo do tempo. Qual é a diferença entre ambas? Sendo bem sincero para você, é a metodologia daquilo que cabe melhor no seu bolso, tá? Se você no começo do financiamento tem
cash, você tem bolso para aguentar uma parcela maior, eu recomendo que você escolha essa modalidade, porque aí você tem, ao longo do tempo, vai diminuindo as parcelas, você vai ganhando fôlego até que as parcelas elas fiquem menores e passem a representar pouco do seu orçamento mensal. Agora, se você é uma pessoa que gosta de previsibilidade, todo mês lá o boletim para pagar no mesmo valor, até para poder se organizar melhor, a tabela Price pode também ser uma boa opção. Tá bom? E agora nós vamos para o assunto principal do vídeo, que é a amortização. E o que é a amortização, afinal de contas? A amortização nada mais é do que o ato de antecipar parcelas do seu financiamento, que você pagaria lá no final, e com esse benefício o banco abre mão de parte dos juros. Assim você diminui o prazo do seu financiamento e consegue concluí-lo de maneira mais eficaz, de maneira muito mais rápida, até para você poder liberar esse dinheiro para você fazer outras coisas, tais como, por exemplo, investir. O que tu achou? Não gostei. Que isso? Asmei. Então imagina um exemplo aqui na tela que eu trouxe para vocês do benefício da amortização. No começo, como a gente disse no bloco anterior, você paga mais juros do que o valor total da parcela. Se você tem uma parcela de R$ 1.500, no começo quase R$ 1.400 é só de juros. Então o que você pode fazer? Continue pagando as parcelas em dia, seja adimplente, pagando tudo bonitinho. O que você já paga hoje, que não tem muito como fugir, mas utilize qualquer dinheiro que você tiver à disposição, seja juntando mês a mês, seja o seu 13º, seja o seu FGTS, para quem tiver acesso ao Minha Casa Minha Vida, também dá para quitar, amortizar com o FGTS, ou seja, via outros benefícios, como participação nos lucros, ou qualquer valor que entrar no seu dia a dia que você possa poupar um pouquinho. E o porquê? Com você não amortizando, até a sua parcela final, a parcela 360, em uma simulação de um financiamento que tenha 30 anos, você vai ter incidência de juros. Caso você chegue lá dentro da sua agência bancária ou por telefone, você pode fazer isso, existem hoje mecanismos online, e queira amortizar as parcelas finais do seu financiamento, o que vai acontecer é que é a imagem de baixo. A instituição financeira ela vai abrir mão de parte dos juros que ela cobraria se você pagasse do início ao fim sem fazer nenhum tipo de amortização. E o porquê que isso é legal pra caramba? Isso é legal porque a instituição financeira ela abre mão dos juros e você acaba pagando menos do montante total do saldo devedor e em menos tempo. É o seguinte, cara, eu não quero passar 30 anos pagando financiamento imobiliário. Então o que você pode fazer a partir de agora é utilizar essa dica que eu tô dando aqui para você hoje e dizer o seguinte: como eu consigo fontes, seja uma segunda fonte de renda, seja, como eu disse agora há pouco, seu 13º, seu FGTS para quem pode, pelo Minha Casa Minha Vida, ou qualquer outra fonte de receita que você tiver, juntar uma grana para ir amortizando as parcelas finais do seu financiamento, porque assim você consegue quitar o mesmo de uma maneira muito mais rápida, tudo bem? Uma dica legal que eu dou aqui para você também, além de utilizar verbas não recorrentes para poder fazer a sua amortização, é você também olhar para o seu orçamento pessoal e de repente fazer uma lista de cortes, porque geralmente tem coisas ali que você pode otimizar. Como, por exemplo, sabe aquela academia que você tá só patrocinando, pagando e não utiliza? Essa é uma opção que você pode cortar. Sabe aquela lista de 300 streamings que você tem assinado? Cara, tem Amazon, Netflix, HBO, Apple TV, sei lá, um monte de coisa assinado que usa de repente uma ou nenhuma. Corta. Esse é o momento que você pode fazer priorizações na sua vida para atingir o seu objetivo mais rápido. Então, tem 3 streaming, corta para um, você não precisa de tudo isso. Além disso, pare de pedir iFood como se não houvesse amanhã. Aproveite a oportunidade de repente para levar marmita para o trabalho, fazer marmitinha no final de semana para você ter uma vida um pouco mais saudável, para você gerar espaço no seu orçamento que de repente pode ser potencialmente esse espaço que você pode explorar para gerar uma grana a mais e quitar a sua casa mais rápido, porque
cada centavo conta. E então chegamos ao final desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado de uma dica extremamente simples, mas que pode mudar a sua vida, que é a amortização do financiamento imobiliário. Recapitulando aqui os ensinamentos de hoje. Estamos com pouca disponibilidade de terrenos, os terrenos estão cada vez mais caros, por isso as pessoas elas estão procurando cada vez mais financiar casas ou principalmente apartamentos. Existem dois tipos de financiamentos, a modalidade da tabela saque e da tabela price. E além disso, você pode utilizar a amortização a seu favor para quitar as parcelas lá no final, para que a instituição financeira abra mão dos juros incididos no seu contrato. Fechado? Então, mais uma vez, o vídeo terminou por aqui. Eu espero que você curta. Não se esqueça de clicar aqui no like, clicar no sininho para saber das próximas notificações de vídeos que aparecerem por aqui e clicar em se inscrever para a gente poder ter a oportunidade de se ver novamente, combinado? É isso, espero que você tenha gostado, um abraço e até a próxima!